Eu estou um pouco nervosa, mas acredito que vai dar tudo certo. Conferi meus materiais de estudo. Em minha mochila, me certifiquei que levaria meus mantimentos e minha cabana improvisada. Sei que na empresa, eles irão disponibilizar todos os materiais e subsídios para trabalharmos de uma maneira melhor. Estou animada, me chamo Bruna, e hoje eu irei realizar uma viagem dos meus sonhos. Após 5 anos de muito estudo, me formei como bióloga e consegui entrar em uma empresa bem famosa e conceituada aqui mesmo no Brasil. E hoje iremos realizar uma viagem incrível. A trabalho, é claro. Contudo, eu amo o que eu faço. Então irei juntar o útil ao agradável. Vamos em uma equipe de 4 pessoas e mais um instrutor. Iremos realizar um trabalho no Amazonas. Eu estava bastante animada e hoje resolvi documentar todo o processo. Combinei com Carlos que iríamos juntos. Carlos é um rapaz no qual conheci há anos atrás, em um dos pubs em frente à faculdade. Eu até conseguia estudar bastante, mas confesso que às vezes fugi um pouco para os bares a fim de curtir um pouco. Eu até fiquei com Carlos. Até hoje, eu sei que ele ainda gosta de mim, mas deixei bem claro que somos apenas amigos agora. Meu foco é totalmente no trabalho, e ele me ajudou a entrar nessa empresa no qual eu estou hoje. Apesar de festejar, ele é bastante inteligente também e dedicado, assim como eu. Cheguei no aeroporto e ele estava lá me esperando. Pegamos o primeiro avião e seguimos viagem para nossa nova aventura no Amazonas. Ao chegar, nós encontramos com o Irê. Ele é o nosso instrutor. Ele conseguiu conquistar seu trabalho após muitos estudos também. Sua família é indígena. Então, digamos que ele conhece tudo por lá. Confesso que ele é um índio lindo. Achei ele mais bonito pessoalmente. E logo após, na sequência, chegaram Lívia e Alexandre. Carlos nos passou toda a rota que iríamos fazer. Mas antes disso, combinamos de fazer o check-in no hotel. Um dos melhores hotéis que eu já vi na minha vida. Era tudo incluso, almoço, jantar e até café da manhã. Eles me deixaram em uma suíte master. Carlos queria dividir o quarto, mas eu já sabia quais seriam as suas intenções. Pela noite no hotel, resolvi sair um pouco e beber por lá. Estava uma linda noite. Carlos apareceu também junto ao Alexandre. Lívia era mais tranquila e não era de beber. Até Irê estava presente, e ele chegou depois, é claro. A noite estava bastante divertida, demos muitas risadas e bebi vários drinks diferentes. Eu já estava ficando um pouco alegre, então resolvemos estender um pouco mais em frente a uma fogueira que estava rolando ali próximo a uma praia. Parecia o paraíso. Irê era bem tímido, mas começou a puxar assunto com a galera. Ele estava bebendo também, e aparentemente não era de costume. Já estava ficando bêbado. Alexandre se dirigiu a palavra para mim, me fazendo uma pergunta. Aquelas que a gente faz quando conhece melhor o colega de trabalho. Afinal, eu era novata. E então, Bruna, o que lhe fez seguir o ramo de bióloga? Alguma história bacana por trás dessa escolha? Olha, Lê, na real, eu sempre gostei de explorar a natureza e os animais, mas sim, eu tenho uma história bacana e interessante sim. Aconteceu há 5 anos atrás, eu vivia viajando com meus pais, sempre gostei de explorar o desconhecido, e principalmente matos, florestas e tudo mais. Eu até quase perdi um dos meus braços quando era criança, fui picada por uma cobra venenosa. Graças a Deus conseguiram me levar a tempo para o hospital, contudo, meu braço quase foi amputado. Nossa senhora! Quantos anos você tinha? Eu tinha 5 anos de idade, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Depois disso, meus pais diziam que eu iria sossegar, mas na verdade me deixou ainda mais curiosa. E então eu comecei a passar um bom tempo com o meu avô. Seu nome era Sebastian, mas todos chamavam ele de Seu Bastião. E ele acabou acostumando. Meu avô viajava muito pelo Brasil, mas sua paixão era caçar. Ele tinha uma coleção de espingardas. No começo eu não era muito fã disso, mas depois acabei pegando gosto para a coisa. Passei anos com meu avô caçando, desde menininha. Foram diversos lugares. Ele era muito experiente na caça, sabia muito bem rastrear os animais. Geralmente ele caçava veados e coelhos. Diziam até que tigre ele conseguiu pegar. Naquela época não tinha muito bloqueios. Ele não se importava em ver uma placa de proibido caçar. E ele tinha contatos também. E eu acabava indo com ele. Desde a minha adolescência eu cacei muito com o meu velho. Entendi. E você gostava? Eu gostava sim. Até um dia entender que isso não era saudável. Matar animais por diversão. Hoje eu odeio esse ato. Por isso eu sou vegana. Mesmo que pessoas acabam matando para se alimentar,
Eu odeio churrasco. Digamos que isso me custou um certo trauma na adolescência. E você se lembra de quantos bichos você caçou? E o seu velho, ele está vivo ainda? Ele ainda caça? Então, Carlos, eu passei alguns anos com o meu avô. Não entendia muito bem as coisas, mas sim, eu acabei matando bastante dos animais. Meu avô faleceu há 3 anos atrás. Ele ainda praticava caças, mas tudo conforme as regras e a lei. Infelizmente, ele chegou a falecer de uma doença muito rara, uma alergia que o deixou com seu corpo todo marcado. Ficou com uma febre e acabando morrendo no hospital. Infelizmente, seu caixão foi fechado. Nossa, que fim trágico para ele, hein? Pois é. Inclusive, o último lugar que ele visitou foi aqui mesmo no Amazonas. Essa viagem é meio que uma homenagem a ele também. Meus pais me disseram que até os índios ele conheceu e passou um bom tempo na tribo. Olha, Bruna, isso me parece um pouco karma, viu? Provavelmente deve ter pego uma doença por aqui mesmo, devido às coisas no qual ele fez de quando ele era mais jovem. Nem me fale, Carlos. Meu avô disse que fez um amigo próximo na tribo. Ele dizia que o seu tom era meio vermelho e todos o chamavam de Ayangá. Meu avô falava muito bem dele. E quando eu era criança, provavelmente devo ter vindo para cá também. Não me lembro muito bem das coisas. Após ter contado a história do meu avô, percebi que Irê agora já estava com um tom mais sério e disse que precisávamos dormir, que iríamos acordar cedo pela manhã. No dia seguinte, acordei com um pouco de dor de cabeça e um pouco de ressaca. Tomei bastante água e fiz questão de encher minha garrafa de água de coco. Tomei um café da manhã reforçado e todos estavam lá, prontos na frente do hotel. Seguimos a nossa jornada para a grande floresta do Amazonas. Estava para realizar um sonho. Passei protetor solar e alguns cremes para cuidar da pele. Vai saber se vou tomar picadas de marimbondos. O lugar era lindo, incrível também. Não lembrava de ver tamanha beleza da natureza. Consegui identificar e tirar várias fotos dos animais, desde cobras, sucuris, como vários tipos de macacos. Tinha alguns lugares no qual Irê mencionou que tinha leopardo e tigres também. Resolvemos ficar um pouco distante para evitar problemas e risco de morte. O plano era fazer o meu estudo e permanecer ali por volta de 2 dias no máximo. Ao anoitecer, nos reunimos em uma pequena tenda no qual levamos. Havia algumas barracas também. Eu estava documentando tudo, gravando, escrevendo. Resolvemos ficar ali em uma pequena fogueira improvisada. Irê nos pediu para não ficar até tarde acordado. Ele ficaria de alerta para proteção caso haja algum animal selvagem e feroz pelas regiões. Comemos um pouco dos nossos suplementos e então, após gravar tudo e voltar, eu fui me deitar. Na madrugada, consegui ouvir passos próximos à nossa cabana. Provavelmente seria Irê. Entretanto, havia uma luz forte que acompanhava os passos, como se alguém estivesse andando por ali com uma tocha nas mãos. Não me lembro de Irê usar tochas. No dia seguinte, começamos a notar algo errado. Os suplementos e comidas simplesmente sumiram. Carlos e Alê ficaram putos com Irê, dizendo que seria a responsabilidade dele em ficar de guarda, pois ele estava sendo pago para isso. Ele pediu desculpas e disse que sairia à procura dos alimentos, e pediu para que ninguém saísse dali. Eu estava preocupada, mas não tanto quanto Carlos e Alexandre. Os dois não eram acostumados com a sobrevivência nas selvas. A única experiência dos dois foi assistir um episódio de Largados e Pelados na TV. Eu até que sei me virar bem, foram anos de caça com o meu avô. Por mais que não goste, consegui sobreviver. Lívia, já por sinal, não gostou muito da ideia. Ela ficava quieta, e até demais. Eu me aproximei dela e falei que ia ficar tudo bem. Provavelmente alguns macacos pegou as nossas comidas e saiu correndo. Ela estava tremendo. Então ela se virou para mim e disse: "Você também viu?" "Viu o que, Lívia?" "Alguém estava aqui ontem à noite." Eu achei que só eu vi alguém andando com uma tocha nas mãos, mas ela disse que, na madrugada, ela estava sem sono e viu Irê se distanciando para fazer sua patrulha. E após algumas horas, viu alguém andando por nós. No começo ela achou que seria um índio, mas ela disse que não dava para ver o rosto de quem estava andando e cercando as barracas. Ele tinha uma luz muito forte em cima da sua cabeça. Falei que poderia ser um sonho ou algo da sua cabeça, e ela até concordou. Às vezes ela mesmo disse ser sonâmbula. Ficamos ali à tarde em um calor muito forte e pesado. Irê não tinha voltado ainda mais da sua busca. Já era tarde. Ela sumiu por cerca de 5 horas, sem dar notícias. Alexandre decidiu ir atrás dele e pediu para ficarmos juntos. De repente, mesmo pelo dia, todos nós sentimos uma presença correndo entre nós. Foi bem rápido, mas tinha uma luz em sua cabeça. Os meninos ficaram com mais medo do que nós.
Alexandre disse na hora que seria alguma tribo tentando pregar uma peça na gente. Ele decidiu pegar o facão que tinha guardado. O facão seria para abrir caminho na mata, mas disse que seria para se proteger caso algo aconteça. O estranho era que aquilo que correu entre nós deixou várias pegadas, mas eram bem confusas, como se alguém estivesse andando de costas. Já estava ficando tarde e eu continuava a documentar tal situação, talvez por hábito, ou quem sabe, caso aconteça algo comigo também. As pessoas deveriam saber o que aconteceu. Alexandre saiu pela mata e ficamos eu, Carlos e Lívia. Lívia estava sentindo uma coceira muito forte nos ombros, como uma alergia. Havia uma marca de mãos nela, como se alguém estivesse encostado as mãos nela e deixado um belo hematoma. Neste momento, algo terrível aconteceu. Ouvimos um grito de dor próximo dali. Saímos correndo na direção. Houve um clarão de luz bem forte na escuridão. Ao chegar, ficamos espantados. Alexandre estava nu, pendurado em estacas. Todas tinham perfurado seu corpo, em diversos locais. Ele estava gritando de dores e, para piorar, estava em cima de uma fogueira, como uma bruxa sendo queimado vivo. Ele gritava, esperneava, não podíamos fazer nada, não conseguimos alcançar ele, pois a fogueira era muito forte e ele estava perdendo muito sangue. Resolvemos sair de lá desesperados e voltamos para a nossa cabana. Eu filmei tudo. À noite, Lívia começou a ficar com uma febre terrível. Suava o tempo todo. Comentei com Carlos que não iríamos ficar mais ali naquele local. Pela manhã, eu iria achar uma saída. Ele concordou na hora. Na madrugada, vimos novamente a criatura andar por ali. Alguém segurando uma tocha, ou sei lá o que era aquilo. Acordei cedo. Na real, eu não consegui dormir. Eu estava determinado a encontrar uma saída. Carlos ficou cuidando de Lívia e eu saí pela mata. Parecia que eu andava em círculos. Me deparei com o nosso acampamento por 2 vezes. Parecia um labirinto e um looping. E então consegui chegar em uma pequena cabana. Estava de dia ainda. Pensei na hora em ser um novo lugar para ficar por enquanto. Já estava ficando tarde. Voltarei às minhas buscas pela manhã. Cansada, olhei para o chão próximo ao local da cabana e encontrei um diário sujo. Comecei a ler ele com a luz da minha lanterna. A situação não poderia piorar. No diário dizia a história de um rapaz que se aventurou pela floresta das Amazonas. Ele andava por lá, era um jovem saudável explorador. Então ele conheceu uma pequena tribo. Fez amizades com os índios de lá e todo ano voltava lá para visitá-los. Foi em um belo dia em sua visita, os índios confiaram nele algo que jamais passaram para um estrangeiro. Eles apresentaram o protetor da floresta. O protetor da floresta era um menino com cabelos vermelhos, uma entidade no qual protegia tudo e a todos pela região, principalmente os animais. O jovem rapaz prometeu que iria guardar com ele este belíssimo segredo. Após alguns anos, o protetor da floresta resolveu mostrar um dos seus maiores paraísos, um lugar que tinha vários animais lindos, belos e saudáveis. O homem ficou encantado e deslumbrado. Tinha desde leões, tigres e de todos os tipos. Aquele dia foi lindo, contudo, o homem traiu a confiança da entidade, chamando outros homens para este local protegido. Eles eram caçadores e acabaram com aquela região. Mataram muitos animais inocentes. A entidade ficou possessa de raiva e prometeu que uma catástrofe, ou melhor, uma praga, iria rondar pela região. Todos os índios morreram com aquela doença e o homem sumiu de lá depois. Após ler aquela história daquele diário, percebi que eles estavam falando do meu avô. Eu me lembro de ele me trazer quando eu era criança para cá. Me lembro de ter feito amizade com 2 meninos, um índio e um outro, uma entidade dos cabelos vermelhos, como um fogo. Seus pés eram diferentes. Éramos amigos. Eu o chamava de Pé Torto e ele dava risada. Chorando bastante após aquela descoberta, acordei no dia seguinte e fui até a cabana. Ao chegar, vi que Lívia estava tremendo de dores. Carlos não sabia o que fazer. Sua pele começou a pipocar. Ela estava queimando de dentro para fora. Seus olhos saltaram. Sua boca jorrava um sangue preto e fervente, como se ela estivesse sendo cozida ali mesmo. Eu entendi tudo. Aquilo não era uma alergia. Foi o Pé Torto que o fez. Após ter colocado as mãos em Lívia, o meu avô não sofreu de uma doença rara. Ele morreu exatamente igual a Lívia, em minha frente. Ao olhar para trás, vi 2 figuras andando em nossa direção. Uma delas era Irê. Ele estava só de tanga.
com sua pele toda manchada, seus olhos negros e sua boca escorria um líquido preto. Do jeito que Lívia se apresentava, mas já morta. Irei estava vindo em nossas direções, de mãos dadas com uma entidade com cabelos de chamas, olhos brancos e brilhava na luz do sol. Seus pés eram para trás. Eram os meus amigos de infância. Ao se aproximar, a entidade gritou com um som aterrorizante: Jamie! Então, Carlos começou a se contorcer. Um buraco se abriu no chão. De lá, saíram troncos pontiagudos e chamas como se estivessem abrindo o buraco do inferno. Ele foi pendurado e eu estava vendo ele sofrer, sendo empalado vivo e cozinhando em meio ao sol. Sua pele derretendo e saindo dos seus ossos. Foi horrível. Eu estava chorando e desesperada. E o pior disso, eu não parava de filmar aquela situação. Jamie!